Olá pessoal, bom dia. Eu estou deixando essa aula gravada para a gente dar continuidade no nosso conteúdo sobre o realismo dentro da arte. Então vejam só, né? Muitos não consideram a fotografia como uma arte. Então vejam só, sem dar muita bola aos críticos que não reconheciam a fotografia como arte, né? Determinados artistas realistas, com a influência da pintura, com a influência de outros artistas, começaram a utilizar a fotografia em suas criações. Gustavo Courbet foi um deles, certo? E ele se baseou justamente em uma fotografia para pintar a mulher no centro de uma famosa tela dele chamada O Ateliê do Artista, de 1855. Assim como Courbet, certo? Muitos outros artistas acabam utilizando a fotografia como ferramenta auxiliar de criação. A gente tem como exemplo aí o artista Raulzito, certo? Que utiliza justamente a mistura de fotografias e pinturas em grandes murais, que ele fez isso nas paredes e murais do estado de São Paulo, certo, pessoal? Então, o tema dessas colagens, dessas pinturas, né, elas traziam justamente a objetividade do realismo, que trazia justamente o que? A realidade do país, tais como hábitos alimentares, o duro cotidiano dos trabalhadores, certo? A influência da mitologia africana na cultura brasileira. Então, normalmente, Raulzito ele recorta as imagens fotografadas, certo? Ele vai complementando com tinta e vai misturando as duas técnicas, certo? São colagens que são justamente impressionantes por trazer, né, o fato realístico, né? A gente tem essa obra aqui da série Carne, que traz uma reflexão sobre a relação das pessoas com a carne, tá? Justamente como símbolo de consumo, de voracidade. A gente tem essa outra obra aqui que parece um cidadão segurando uma arma, mas não é. É justamente um trabalhador, né? Provavelmente com um esmeril aqui, que nessa situação aqui ele queria que as pessoas se sensibilizassem com a dificuldade de muitos trabalhadores brasileiros, certo, pessoal? Então, se a gente analisar muitas obras, né, como a de Raulzito aí, elas podem nos enganar, né, pelo fato de dizer assim, é uma foto ou uma pintura. Mas na arte realista, né, a gente tem um reflexo dos detalhes do mundo concreto, que vão ser justamente, né, destacados ou omitidos pelo artista. Então, se a gente analisar aí, o próprio Raulzito ele traz a fotografia em preto e branco, unindo com grafite e tintas coloridas para trazer um olhar mais ampliado e poético sobre a realidade do que eu mostrei para vocês lá em cima, certo? Então, outros artistas também utilizam essa técnica, né? Se a gente analisar a obra aí de Gumbel 15, né, criada pelo estadunidense Charles Bell, ele disfarça muito bem as suas pinceladas e ele recria de forma muito detalhista e minuciosa uma máquina de chicletes, né, que parece muito com a fotografia. Esse estilo artístico de pintura ela foi introduzida em 1960 lá nos Estados Unidos e ela é chamada de fotorrealismo ou hiperrealismo. Tá? Se vocês analisarem aqui, vejam no reflexo, né, nessa máquina de chicletes. Tá? Isso aqui, pessoal, é uma pintura, né? Veja o quanto ele disfarçou suas pinceladas e o quanto também não demorou para fazer isso, certo? Aí, para produzir essa imagem, pessoal, Charles Bell ele preparou primeiro a máquina de chicletes até criar uma composição bastante interessante, né, dessa fotografia que serviu como base para sua pintura, tá? Aí na página posterior, aí na página 10, vocês vão fazer esse organize ideias. Passei aqui bem rápido para vocês não verem as respostas. E a gente vai falar um pouquinho sobre o teatro. Na Europa também, vários artistas acabaram adotando as ideias do realismo, né, que tratavam de questões do cotidiano, mas que em suas peças, né, os artistas queriam, né, os diretores queriam que elas fossem tão realistas, tão detalhistas, que queriam incorporar o dia a dia em seus espetáculos. E em 1888, né, uma peça intitulada Os Açougueiros, criada por esse francês aqui, ele acabou pendurando no teatro, né, carne fresca para representar e caracterizar um açougue.
onde ele queria que fosse a parte cenográfica o mais verdadeiro possível, tá? Essa apropriação dessa técnica, dessa ferramenta de utilizar coisas do dia a dia é um reflexo de outro movimento artístico paralelo ao realismo chamado de naturalismo. Eles estão inteiramente interligados. Aí, lidando com questões do cotidiano de forma mais crua, de forma mais direta, né? Os diretores de obras teatrais, eles queriam que os cenários fossem os mais verdadeiros possíveis e a língua falada no palco ela viesse com o jeito de que as pessoas estivessem no dia a dia, né? Seria uma linguagem mais coloquial. Os atores também se comportavam como se não tivesse ninguém no palco, certo? Como se aquilo não fosse um teatro, e sim a própria realidade, né? Seria justamente a quebra, né, dessa realidade aqui, não a quebra diretamente da realidade, é a quebra da realidade que tem espectadores aqui, mas tendo uma quarta parede aqui. A quarta parede é como se não tivesse espectadores aqui, só para vocês entenderem melhor, certo? É como se o público não existisse, né? Eles criavam justamente essa ilusão da quarta parede aí, que seria a quebra do imaginário. Pessoal, eu vou deixar a atividade lá para vocês, não deixei aula pelo Google Meet, porque nem todo mundo tem acesso. Tá, pessoal? Um abraço para vocês, se cuidem. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo e assim que possível responderei.